Povo brasileiro, como você bem sabe, hoje no Brasil existem 3 poderes no governo. Não só no Brasil, mas em grande parte dos países do mundo. Você tem o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Mas quando o Brasil nasceu como país independente, não era assim. Não haviam 3 poderes, haviam 4 poderes. Você sabe quais eram eles? Bom, primeiramente, antes da gente falar dos quais eram os 4 poderes e o que fazia cada um deles, por favor, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, comente. Vamos criar aí um diálogo aí de dúvidas e levantamentos importantes nos comentários. E vamos lá. Como eu disse, no Império eram 4 poderes. Então, quando criou-se a Constituição de 1824, sobre a qual podemos falar, tem um vídeo já bem interessante no canal sobre a Constituição, que a gente gravou num dia 25 de março, que é o dia da Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil. Ela foi outorgada e não foi promulgada. O que significa? Significa que havia uma Assembleia Constituinte eleita pela população, construindo uma Constituição, mas devido a algumas questões, o Dom Pedro I mandou fechar à força essa Constituinte e chamou algumas pessoas para redigir uma Constituição, utilizando sim um pouco do que estava já sendo discutido na Constituinte e adicionando outras coisas, de maneira que quando ela ficou pronta, ela foi enviada para as câmaras municipais de todo o país e foi aprovada, né, enfim, naquele jeito, né, outorgada e não promulgada. Ou seja, não foi feita pelo Poder Legislativo, votado pelo Poder Legislativo, foi criada pelo Dom Pedro I junto com alguns dos seus, que ele chamou para fazer, alguns homens que ele considerava ilustres e enfim, competentes para isso. Mas o fato é que muito do que se fez na Constituição de 23 foi aproveitado na Constituição de 24, que foi outorgada. Porém, uma coisa foi adicionada, uma coisa importante, que foi justamente o 4 poder. Desde o projeto inicial da Constituinte, já se previa 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas, quando Dom Pedro I resolveu fechar a Constituinte e mandar escrever a Constituição, ele e aqueles que estavam escrevendo a Constituição decidiram incluir o 4 poder, que nada mais é do que o poder moderador. Então vamos começar pelo poder moderador para a gente entender o que é ele e de que forma ele interferia ou servia para garantir que os outros 3 poderes não exacerbassem as suas funções. Tá? Então o poder moderador, o Dom Pedro I não tirou da cabeça dele, e os homens que escreveram a Constituição também não tiraram da cabeça deles. O poder moderador é uma ideia, né, do Benjamin Constant, um pensador político francês, cuja grande preocupação, né, no pensamento do que seria um sistema político ideal era o lugar do rei numa monarquia constitucional. Porque a gente estava ainda vivendo o começo do século XIX e ainda era uma questão como um governo representativo, constitucional, poderia conviver com a monarquia, né? Visto que o mundo ocidental estava querendo se livrar de toda a peste absolutista já naquele momento. Então, de que maneira teremos um rei sem que a gente tenha ainda resquícios do antigo regime, certo? Justamente por isso, o Benjamin Constant pensou em criar este poder moderador, que tirava o rei do poder executivo. Porque se você tinha 3 poderes, e um deles era o poder que abrigava o rei ou o imperador, este poder se sobressaía em relação aos outros de forma muito gritante. Então, tirando o imperador e o rei do poder executivo e colocando ele como o detentor único do poder moderador, ele sairia do executivo e pairaria em cima dos outros poderes, de maneira que esses 3 poderes tivessem forças parecidas, né, sem que um se sobressaísse demais, e o poder moderador funcionaria como um poder que só o rei teria, né, o imperador, de justamente agir para dentro de cada um desses 3 poderes, de maneira que nenhum desses 3 se sobressaísse em relação aos outros. Tá? Então a ideia do poder moderador era justamente tirar poder do rei, de maneira que os poderes se equilibrassem melhor.
Quer dizer, tirar poder no ponto de vista do poder executivo, da política cotidiana, e colocar ele no que o Benjamin Constant chamava de um poder neutro, o poder moderador. Então, quando a gente ouve, por exemplo, discussões e acusações em relação ao Dom Pedro II, de que, graças ao poder moderador, ele podia exercer o seu poder pessoal, na verdade, a ideia do Benjamin Constant foi justamente evitar que o rei pudesse sobressair dentro de um poder e colocá-lo num poder neutro, para afastá-lo um pouco da política cotidiana, das decisões de governo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando fala disso. Mas a questão é, na prática do Brasil, na Constituição de 24, o Dom Pedro I, depois Dom Pedro II, eles não detinham apenas a chefia do poder moderador. Como a gente já falou em outro vídeo, na prática brasileira, o rei, o imperador, também era chefe do poder executivo, que é uma coisa que a gente já falou nos outros vídeos, mas só para lembrar vocês, ele escolhia os seus ministros, né, e a partir de 1847 ele simplesmente escolhia o presidente do Conselho de Ministros que formaria o seu ministério e governaria, ia se afastando um pouco mais, o imperador se afastando um pouco mais da lida cotidiana de governo. Então, ele era o chefe do poder executivo, porque ele tinha no seu, digamos assim, fazia parte do seu papel, da sua responsabilidade, cuidar do poder, chefiar o poder executivo. Mas como nós vimos, como o poder moderador é que ele escolhia quem era o chefe do Conselho de Ministros. Na prática cotidiana, havia uma certa liberdade, uma certa autonomia dos ministros, mas de qualquer maneira isso sempre foi explorado pelos críticos da maneira como o rei estava inserido na política brasileira, no Império, para dizer que ele tinha um poder pessoal, porque ele atuava no executivo e no poder moderador. E uma discussão muito premente em relação ao poder moderador era quem se responsabilizaria por esse ato. Porque tudo bem, você coloca o rei num poder neutro. Ok, ele não está mais diretamente ligado ao poder executivo. Então, por exemplo, ele pode demitir e nomear novos governos livremente, caso ele ache que o poder executivo está exacerbando suas funções ou não está funcionando simplesmente. Ele pode dissolver a Câmara dos Deputados, caso ele entenda que a Câmara naquele momento não está agindo para o bem público. E ele pode, por exemplo, reduzir e abrandar penas que ele considera excessiva do Poder Judiciário. Então, são formas, ele pode também nomear, no caso do Brasil, nomear senadores da lista tríplice eleita localmente em cada província. Então, ele tinha essa possibilidade de agir dentro de cada poder para equilibrá-los, digamos assim, quando ele entendesse que fosse adequado. Tudo bem, ok, isso na teoria é legal, mas a questão é, na prática, como isso funcionaria? Porque se numa monarquia, para garantir a integridade da monarquia, o imperador e o rei têm que ser irresponsáveis no seu poder, e a gente tem que tomar cuidado com o irresponsável, não significa, como a gente xinga hoje alguém, ser irresponsável, não. É o poder irresponsável, por quê? Porque para garantir a integridade da monarquia e da pessoa do imperador, portanto, não se poderia admitir que qualquer ato do imperador como poder moderador pudesse ser responsabilizado por isso. E aí recaísse sobre ele os males da política nacional, porque isso acabaria desgastando demais a monarquia e a pessoa do rei. Então o ato do imperador como moderador, ninguém se responsabilizava por ele. E ninguém acreditava, nem mesmo os liberais e muitos dos radicais acreditem nisso, ninguém considerava que o monarca deveria se responsabilizar pelos seus atos, porque não fazia sentido para eles. A pessoa do imperador numa monarquia tem que ser preservada, mas muitos liberais, e na experiência do Partido da Liga Progressista, uma discussão muito interessante foi que muita gente, os liberais principalmente, eram a favor da responsabilidade dos ministros pelo poder moderador. Então, o poder moderador toma uma decisão, o ministro se responsabilizaria pelo ato do imperador como poder moderador. Então, ele estaria aceitando e chamando para si. Não, o imperador tomou essa decisão, mas eu atesto e ela será executada graças a mim. E aí, se for, os males seriam culpa dele, né? As benesses também, mas sempre lembrando que o imperador, na ideia dele, só faria o bem público e não o mal. Isso garantiria a integridade da monarquia.
O fato é que essa discussão foi muito longa, muitos conservadores, por exemplo, eram contrários a isso. O Visconde do Uruguai, por exemplo, um grande estadista sobre o qual já falamos em outro vídeo, fez um ensaio sobre o direito administrativo em que ele é a favor da irresponsabilidade e que ninguém poderia se responsabilizar, porque afinal de contas, se o ministro faz parte do poder executivo e o poder moderador é um outro poder, ter que atestar um ato do poder moderador como membro do poder executivo misturava um pouco os poderes e poderia fazer com que o moderador se submetesse ao poder executivo. Então a discussão é muito longa, mas saiba que a grande discussão era justamente a responsabilidade pelo poder moderador. Ninguém, e eu repito assim, ninguém é talvez muito radical, mas não existiam políticos relevantes ou movimentos relevantes, mesmo entre os liberais, a favor da abolição do poder moderador. Você tem a partir da década de 70 o Partido Republicano e movimentos republicanos que, obviamente, não só defendiam o fim do poder moderador, como defendiam o fim da monarquia. Então, obviamente, o poder moderador acabaria também. Mas, entre os partidos conservador, liberal e até mesmo a experiência da Liga Progressista nos anos 60, não havia pessoas sérias, digamos assim, consideradas sérias no meio político, que defendessem a abolição do poder moderador. Isso não existia. Os grandes liberais e progressistas defendiam a responsabilidade dos ministros pelo poder moderador. E alguns conservadores, como o Visconde do Uruguai, por exemplo, defendia a irresponsabilidade, né, do imperador, que na verdade foi o que imperou, né, com o poder do trocadilho. O império terminou em 1889 sem que houvesse realmente alguém que oficialmente se responsabilizasse por esse ato. Então, no fim das contas, a coisa foi sendo levada de uma tal maneira que o poder moderador continua irresponsável e ninguém se responsabilizou pelos seus atos. Mas a discussão era essa, quem se responsabilizaria? Mas havia um acordo na classe política geral de que o poder moderador deveria existir, que ele fazia sentido, só que deveria ter alguém que se responsabilizasse por ele. E aí, segundo essas pessoas que defendiam a responsabilidade dos ministros pelo poder moderador, aí sim funcionaria o sistema representativo monárquico de acordo com o que idealizava o Benjamin Constant, o francês Benjamin Constant. O fato é que, além da Constituição brasileira, apenas a portuguesa de 1826 constitucionalmente estabelecia esse quarto poder, ou seja, colocava em prática a ideia do Benjamin Constant. Então, o poder moderador é algo tipicamente brasileiro, que foi colocado na Constituição Portuguesa de 26, que era muito parecida com a brasileira de 24, de maneira que podemos dizer que o poder moderador é uma experiência brasileira, né, essencialmente. Então isso é muito interessante, torna a nossa monarquia, a experiência monárquica brasileira, de certa forma, um tanto única, e se a monarquia tivesse continuado no Brasil, a gente veria aí em algum momento uma decisão em relação a esse aspecto, mas provavelmente o poder moderador permaneceria, só a questão da responsabilidade que seria revista e talvez alterada e discutida ao longo dos anos. Como seria hoje, não se sabe. Mas como o poder moderador interferia nos outros poderes, então só rapidamente falando dos outros poderes, o poder executivo, como já falamos, era chefiado pelo imperador, mas a partir de 1847, quando foi criada, né, a presidência do Conselho de Ministros, o Dom Pedro II simplesmente escolhia esse presidente, e esse presidente indicaria os ministros de cada pasta com a aprovação do Dom Pedro II. Houve casos em que o imperador não aceitou uma outra nomeação, mas em geral os presidentes de conselho não reclamam propriamente de terem sofrido grande interferência do imperador, pelo contrário. Os documentos e discussões parlamentares mostram que uma vez que um político foi presidente do Conselho de Ministros, ele passa a defender a ideia de que o imperador dava liberdade de ação ao governo. Então, assim funcionava o poder executivo, com o presidente do Conselho de Ministros, que escolhia os seus ministros de cada pasta. Eram 6 ou 7 ministérios, dependendo da época que estamos falando. E, principalmente, é importante dizer, como a gente já disse no outro vídeo, cada ministério poderia consultar, para tomar as suas decisões, poderia consultar a seção específica do Conselho de Estado referente à sua pasta. Então, o Conselho de Estado separado em seções
para auxiliar o Poder Executivo, os ministros, a tomar as decisões. E o Conselho de Estado também interferia, né, entre aspas, no Poder Moderador, porque o Dom Pedro II, quando fosse tomar ações no âmbito do Poder Moderador, poderia convocar o Pleno do Conselho de Estado para colocar a questão, né, e consultá-lo sobre a ação que ele queria tomar para ter um parecer, o qual ele não era necessariamente obrigado a seguir. Então o Conselho de Estado estava aí inserido no âmbito do Executivo e do Moderador. Você percebe que existia uma relação, uma intersecção complexa que a gente até hoje, quando pesquisa, aí, tem dificuldade de entender os limites onde termina o poder moderador, o executivo no Império, por conta dessas questões. Mas você tem o poder legislativo, que era bicameral, como é hoje, você tinha a Câmara dos Deputados e o Senado. O Senado era eleito também, mas era vitalício, o cargo de senador era vitalício. Então, numa província, elegia o seu senador, elegia a lista tríplice, né, para escolher o seu senador. Dentre essa lista tríplice, o Dom Pedro II escolhia um dos três para nomear senador. Isso deu muita briga, porque muitos políticos considerados, muitas vezes estavam em primeiro na lista tríplice, ou simplesmente estavam na lista tríplice e não eram escolhidos, e ficavam muito bravos com isso. Ou, por exemplo, você tinha um governo liberal e o Dom Pedro II escolhia como senador de uma província um conservador, ou vice-versa, e os ministros não concordavam, enfim. Vários problemas já ocorreram, várias discussões já ocorreram por conta disso. Mas o fato é que o Dom Pedro II escolhia a partir da lista tríplice que saía da eleição, e uma vez que ele era eleito, era para sempre senador. Então você imagina a alegria do sujeito, certo? Era vitalício, e grandes políticos compuseram o Senado do Império. Já a Câmara dos Deputados era a Câmara temporária, justamente porque eram pessoas eleitas, não havia lista tríplice, era eleição simples de maioria, que funcionou na maior parte do Império por círculos, já por distritos, né? Então você tinha um distrito, e aí durante uma eleição você teve uma eleição em que cada círculo, ou seja, cada distrito elegia um deputado. Depois houve uma reforma em que cada círculo elegia 3 deputados. O fato é que a eleição compunha essa Câmara temporária, ela tinha 4 anos de duração, mas existem casos de câmaras que duraram 3 anos, porque eram 4 anos a partir do princípio de começava em maio e terminava em agosto, setembro. Essa era a vigência normalmente anual da Câmara dos Deputados. Porém, há anos em que ela funcionou, por exemplo, de janeiro a agosto, e aí durou 3 anos, porque no ano só ela cumpriu o dobro do seu tempo de atividade, por exemplo. Então, isso acontecia porque a Câmara podia ser dissolvida no meio do mandato, no final do ano, e enfim, continuar e abrir a nova sessão num mês diferente do ano seguinte, que não fosse maio, dependendo do calendário político que se queria impor naquele momento. Então, como a Câmara era passível de ser dissolvida pelo Poder Moderador, apesar dela ter 4 anos de vigência, muitas delas tiveram menos, e aí, em vez da outra começar em maio, por exemplo, ela podia começar antes ou depois, a depender de quando a anterior foi dissolvida e de quando foram as eleições. Claro, as eleições tinham muitas fraudes, muitas discussões, a gente vai discutir sobre isso. O fato é que aí, passando para o outro poder judiciário, fazendo uma intersecção, já adianto para vocês que não existia justiça eleitoral. Quem validava as eleições para a Câmara era a própria Câmara. Havia um período anterior ao início oficial, né, dos trabalhos legislativos, em que uma comissão era eleita para validar, né, alguns votos e julgar algumas reclamações de fraudes, algumas acusações em províncias de pessoas que não concordavam com as eleições, contestação de eleição de alguns deputados, enfim, havia esse trabalho inicial de aceitar ou não aceitar acusações, defesas, enfim, sobre as eleições. Por exemplo, políticos que não eram eleitos e pediam anulação da eleição em certa província, ou que políticos eram eleitos e aí recebiam contestação de um certo grupo, de que a eleição não tinha sido legal, enfim. Isso dava margem para que, claro, a maioria da Câmara, por exemplo, não diplomasse, por exemplo, não aprovasse, por exemplo, a eleição de um adversário político, enfim, muitos problemas também aconteciam nesse sentido. Mas o poder judiciário, ele na Constituição foi muito pouco detalhado na Constituição de 24,
que já estabelecia por isso mesmo a necessidade de um código de processo, código criminal e um código de processo criminal, para que fosse estabelecido justamente como funcionaria todo o sistema judiciário brasileiro. O fato é que a visão que cada grupo político tinha de como deveria ser o poder judiciário na época da regência, onde esse tema foi bastante discutido e reformado, dizia muito sobre a visão política de cada um em relação à independência das localidades, dos municípios, o self-government, tipicamente anglo-saxão, que prevalecia no sistema judiciário inglês, de membros eleitos localmente, em cargos importantes do poder judiciário, ou interferência hierarquizada do poder central em cada localidade, mais próximo do que era o sistema francês. Enfim, essa discussão também colaborou para estabelecer e determinar a separação entre liberais e conservadores no Império, com conservadores a favor do sistema mais hierarquizado e os liberais a favor do sistema mais próximo do anglo-saxão, membros eleitos, juiz de paz com mais poder, júri com mais poder, enfim. O fato é que o primeiro Código de Processo Criminal foi aprovado no Brasil em 1832, justamente no comecinho da regência, quando esse tema foi bastante discutido. E foi aprovado muito no estilo anglo-saxão de self-government, porque esse sistema estabelecia que o juiz de paz eleito localmente, o júri eleito localmente teria um grande poder. O problema é que os membros da Câmara, dos governos da regência, começaram a perceber que isso precisava de certas reformas, porque esse sistema era acusado de incentivar a impunidade, porque o juiz de paz e o júri raramente condenavam alguém, por exemplo, algum poderoso local, ou porque era conhecido seu, ou porque tinha medo depois de retaliações. Então tinha muitos problemas que iam além do você ser contra ou a favor da liberdade local, né? De forma que, a partir de 34, com o ato adicional, mas depois com a interpretação do ato adicional e com o restabelecimento do poder moderador, do Conselho de Estado, enfim, na esteira desse movimento que foi chamado de regresso, no início dos anos 40, no comecinho do segundo reinado, veio também a lei de 3 de dezembro de 1841, que reformava o Código de Processo, hierarquizando o poder judiciário, de maneira que elementos do governo central tivessem poder e maior importância dentro das questões judiciárias locais, né? E aí você teve a criação, isso antes, né, em 1828, do Superior Tribunal de Justiça, que era a última instância para onde se poderia pedir revisão de certos casos, pedir para ver se poderia haver revisão e se pudesse, né, a revisão em si. Enfim, isso é um pouco da importância do Poder Judiciário na época, muito incipiente, muito diferente do que é hoje, muito baseado no Código de Processo, e que causou justamente esse grande problema ideológico, digamos assim, sobre qual deveria ser o sistema político que imperaria, e o sistema judiciário estava muito ligado a como se enxergava o governo, como deveria ser o governo no país, numa monarquia como o Brasil, tá bom? Então, esses eram os 4 poderes, né? O judiciário, o legislativo, o executivo e o moderador. Qualquer dúvida que você tenha, você, por favor, nos pergunte. Existem muitas coisas que têm que ser aprofundadas de cada um, a gente pode falar isso em outros vídeos. A discussão sobre a responsabilidade do poder moderador, vamos falar em outros episódios, porque isso é muito importante. Grandes políticos falaram sobre isso, vamos contrapor argumentos aí de um lado e de outro. E você tire suas dúvidas. Obrigado pelo seu tempo, não se esqueça de se inscrever no canal e um abraço, até a próxima.